Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Greve dos rodoviários. Complemento do subsídio é autorizado. Pagamentos realizados e paralisação é descartada. Ônibus circulam normalmente no dia de hoje em São Luís. Resistência. Cirurgia de Rosiana Sarney acontece sem intercorrências. Ex-governadora segue em recuperação. Faturamento. Carnaval impulsiona pequenos negócios. Movimentação deve ficar em cerca de 800 milhões de reais. Tecnologia e ensino. Projeto estratégico de pesquisa liderado pela UFMA prevê desenvolvimento de foguetes acadêmicos. No esporte, o Circuito das Estações começa em março. Brandão anuncia investimento de R$250 mil em escolinhas de futebol. IAP vence 3 categorias do Campeonato Maranhense de Futsal. No comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta a Viola Caipira, de Júlio Santin. No Rádio Opinião, Cresci, Procon e Ministério Público assinam termo de cooperação técnica de proteção ao consumidor no mercado imobiliário. Entrevista com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, Ismael de Vasconcelos Veras. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. São 7h17 agora, Mayra Nogueira. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026, Dia Mundial do Enfermo ou do Doente. E Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Dia Nacional do Japão. Dia do Antropólogo. Dia do Zelador. E é aniversário de 65 anos da cidade maranhense de Aldeias Altas, a 392 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7h19 agora. Mayra, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no nosso site. Você pode também baixar o nosso aplicativo oficial, acompanhar por lá ou diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Para quem acompanha por aqui, pelo vídeo ou então em modal de áudio, a manchete de hoje em O Imparcial é: transporte em colapso. 10 milhões de reais em gastos com Uber Bride em 10 dias. Vereador alerta para nova greve de ônibus. Jonathan Soares, parlamentar do coletivo Nós, aponta que São Luís já enfrentou mais de 10 paralisações desde 2021 e questiona a falta de fiscalização sobre gastos públicos com o, aspas, Uber Bride. Cita relatório de incapacidade da SMTT e cobra solução definitiva para 700 mil usuários. Essa é a discussão. O caminho é esse bem aqui, viu? É a discussão desse sistema, colocar para funcionar o que está parado e melhorias, claro, nesse sistema altamente defasado. E é isso aí, o recado é justamente esse. O problema está resolvido? Não. 7h20 agora, Brandão garante aumento de 10% para professores e 30 mil novos computadores. O que mais, Mayra? Flávio Dino mantém FMF sob intervenção.
O ministro decidiu manter a intervenção judicial na Federação Maranhense de Futebol e marcou para março a audiência de conciliação, mantendo Susan Lucena no comando. Vale vaga na final e R$2 milhões. As partidas de volta da semifinal do Maranhense vão ser realizadas nesta quarta-feira. Acontece hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite. O duelo MAC e Sampaio no Castelão e Moto e IAP no Nhozinho Santos. Mayra Nogueira, vamos aos destaques agora do Jornal Pequeno, que nesta quarta-feira tem como manchete: com São Luís ameaçada de amanhecer sem ônibus, Braide decide pagar e evita nova greve. O impasse também envolvia um acordo firmado na semana passada que condicionava a regularização de salários e benefícios dos rodoviários ao pagamento integral do subsídio às empresas. Essa é a problemática que vemos, portanto, aqui em São Luís. O que tem como destaque ainda em Jornal Pequeno, Mayra? Jornal Pequeno, o governo do Maranhão injeta 250 mil por escolinha no futebol de base da Série A. O governador Carlos Brandão reuniu-se na segunda-feira, dia 9, no Palácio dos Leões, com os presidentes dos times da Série A do Campeonato Maranhense de Futebol para dialogar sobre escolinhas ligadas aos clubes, formação de atletas e novas oportunidades para crianças e adolescentes. Ministério Público pede ao Tribunal de Justiça aumento da pena de Júnior do Nenzim, condenado pelo assassinato do próprio pai, ex-prefeito de Barra do Corda. Que história triste, né? A Assembleia Legislativa instala a Frente Parlamentar Católica e veto a Orleans vira narrativa falsa no jogo da associação no Maranhão. Esses são os destaques do Jornal Pequeno nesta quarta-feira. 7h23, daqui a pouquinho, manchetes dos principais portais. Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Participe com a gente, 992-17-2647, é o nosso WhatsApp. Faça sua participação, mande sua informação do trânsito ou qualquer comentário. Por aqui, quem já está é Mari Silva Mourão no YouTube, né? No chat do YouTube também. Você pode participar pelo chat do YouTube, Universidade FM 106. Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto e equipe. Aqui, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado. Bom dia a todos. Sempre com a gente, aqui no Jornal Rádio Universidade. Trazendo agora as manchetes, as primeiras informações do trânsito aqui no mapa do Waze.com, tá? A gente já observa aqui em São Luís, a BR-135, na saída de São Luís, o trânsito segue bastante demandado, trânsito congestionado, na verdade, na saída de São Luís, via BR, pela lateral aqui. Para quem não sabe, né, a BR-135 ela é essa vertente que vem por aqui pelo aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado e também pela Vila Maranhão, que vai desembocar justamente na Avenida dos Portugueses, chegando até aqui a área Itaquibacanga, né? Na verdade, chegando aqui a barragem do Bacanga, portanto, saída de São Luís. Lá na barragem do Bacanga também o trânsito segue fluindo, mas é bastante congestionado sempre, né? Na saída e entrada, mas a barragem, por enquanto, está tranquilo o trânsito. E a Avenida São Marçal também no João Paulo, tá? Borges já está na linha, Mayra? E sim, Borges já está por aqui. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações do trânsito, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, o fluxo é mais intenso para quem segue, se desloca sentido elevado do Trabalhador, quem busca ir sentido centro. Repetindo, Adalberto, Mayra, o que acontece nos principais corredores da capital neste horário, quando o fluxo maior ele é registrado no sentido centro, nos principais corredores da capital nesse horário.
nessa mesma altura, Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, mas no sentido contrário, sentido bairro, comparando aí os dois sentidos, o fluxo ele é relativamente mais leve. De momento, então, são essas as informações relacionadas a essa via, mas nós temos também informações da Avenida dos Holandeses, por lá, informações sobre o registro de um acidente envolvendo 3 veículos, 3 carros de passeio, foi em engavetamento na altura do Hospital Nato Lumes, foi no sentido Olho d'Água, Araçagi, registro apenas com danos materiais, a SMTT já em deslocamento para atender a essa situação, por conta desse registro, o fluxo então está comprometido, a fluidez comprometida nesse trecho da Avenida dos Holandeses. Você que sintoniza a Universidade FM, acompanhe o jornal a Universidade, o jornal Rádio Universidade, então pode buscar uma via alternativa e fugir desse ponto de retenção. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Outros pontos de retenção aqui na estrada de Ribamar, né? Estrada de Ribamar, também aqui a estrada da Maioba, né? Também trânsito muito lento, né? Em alguns trechos da MA 202, portanto, aqui ligando a São José de Ribamar. 7h26, participe, 992-17-2647. Vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges iniciando falando, claro, sobre a greve dos rodoviários, né, descartada por enquanto. Complemento do subsídio é autorizado, pagamentos realizados e paralisação é descartada. Adalberto, a possibilidade de greve geral para o dia de hoje não se concretizou. Os ônibus, tanto do sistema urbano quanto do semiurbano, circulam normalmente no dia de hoje na Grande São Luís, nesta quarta-feira. O repasse do complemento do subsídio foi autorizado ainda na terça-feira. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, autorizou o pagamento do complemento de uma parcela desse subsídio, pagamento às empresas de transporte público. Esse repasse com o intuito de que fosse quitado aí os salários atrasados dos rodoviários da capital, subsídio que é fruto aí de um acordo entre o poder municipal e a classe empresarial. O recurso, então, foi destinado às empresas e consórcios que operam o sistema. Dentre essas empresas estão a Aviação Primor, consórcio Pão Açu, também o consórcio VSL e o consórcio Central. Portanto, então, ônibus circulando normalmente nesta quarta-feira, tanto ônibus do sistema urbano quanto ônibus do sistema semiurbano dentro da normalidade no dia de hoje. Adalberto. É isso aí, Borges. Só para complementar, né, como havíamos dito agora há pouco, esse problema ele vai continuar, tá? Os ônibus circulando, é isso aí, pagamentos sendo realizados, mas, segundo o próprio sindicato, representantes do sindicato, a fatura não está completa, né? Está faltando coisa aí, é preciso discussão, né? Como a Câmara está tentando puxar também essas discussões para tentar resolver esse problema, né? Parece que a coisa não tem fim. Essa que é a impressão que dá para a gente, né? O que está faltando, gente? O que está faltando para essa problemática acabar? É a questão. 7h29, Mayra Nogueira. Trazendo agora a Borges, falando sobre a resistência. A cirurgia de Rosiana Sarney, ela acontece sem intercorrências e a ex-governadora segue em recuperação. Fale mais sobre esse assunto, Borges. A cirurgia ocorreu na terça-feira, foi em São Paulo. A ex-governadora do Maranhão e deputada federal, Rosiana Sarney, do MDB, foi submetida a esse procedimento para retirada de um tumor. Ela que segue em tratamento contra um câncer de mama, câncer do tipo triplo negativo. A equipe médica que realizou a cirurgia informou que foi tudo bem sucedido e sem intercorrências. As informações constam da nota divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês. Essa nota informa também que Rosiana ela apresenta um bom quadro clínico e que deve permanecer em unidade semi-intensiva. Rosiana que está sendo assistida pela equipe do Dr. Roberto Calil. Adalberto. É isso aí, plena recuperação aí para Rosiana Sarney, 7h30 agora, ainda dá tempo, Borges, para falar sobre faturamento do carnaval, impulsiona pequenos negócios, e essa movimentação deve ficar em cerca de 800 milhões de reais, né?
Adalberto, a expectativa leva em conta os números alcançados no ano passado, ano de 2025, o que demonstraram aí os dados consolidados pelo governo do estado, números que revelam um cenário robusto, quando aí a movimentação econômica ficou em cerca de 800 milhões de reais. A expectativa é de que se atinja essa marca, que ela seja superada, com um público de 4,5 milhões de foliões nos circuitos oficiais. Já em relação a em 2025 foram geradas quase 3 mil ocupações temporárias, com turismo em destaque e a ocupação hoteleira aí atingindo os 95% para esse ano, para o ano de 2026. A expectativa é manter esses índices com possibilidade de superá-los, isso porque a previsão é receber 170 mil turistas apenas aqui na capital, apenas aqui em São Luís, o que sinaliza aí para um crescimento de forma contínua do turismo e o que ajuda, o que alavanca aí ainda mais as oportunidades de renda aqui em São Luís. Adalberto. Maravilha, Borges, maravilha. 7h31 agora, 7h31 agora. Olha, no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, eu peço para Borges aguardar na linha, tá? Ele volta para falar sobre tecnologia e ensino, Mayra Nogueira. Projeto estratégico de pesquisa liderado pela UFMA prevê desenvolvimento de foguetes acadêmicos. Do esporte, Circuito das Estações começa em março. Tem comentário musical. Gilberto Mineiro apresenta a Viola Caipira de Júlio Santin. No Rádio Opinião, Cresci, Procon e Ministério Público assinam termo de cooperação técnica de proteção ao consumidor no mercado imobiliário, e a entrevista é com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, Ismael de Vasconcelos Veras. A gente volta já também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. São 7h32 agora. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro, seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente.
Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h35 agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira trazendo informação rápida aqui, falando sobre o Centro Tecnológico e Cultural da Indústria, SESI Casarão da Indústria, que realiza ao longo deste mês de fevereiro programação de oficinas culturais voltadas a crianças, jovens e adultos, com atividades que integram arte, tradição popular, tecnologia e experimentação criativa. Essa agenda busca ampliar o acesso à informação cultural e estimular a valorização das expressões maranhenses. Esse espaço, que fica na Praça João Lisboa, número 328, no centro, consolida-se como um polo de difusão educativa e artística, oferecendo experiências formativas que dialogam com o patrimônio imaterial, as linguagens contemporâneas e também os processos de criação manual. Essas inscrições podem ser realizadas pela plataforma Simpla, com gratuidade destinada aos alunos do SESI. A programação tem início no dia 13 de fevereiro. 7h36 agora, de volta com Borges Júnior, para falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, não é isso, Borges? Falando sobre tecnologia e ensino em projeto estratégico de pesquisa que prevê desenvolvimento de foguetes acadêmicos. Como é isso? Adalberto, parceria da Universidade Federal do Maranhão com a FAPEMA, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Estado, aqui do Maranhão. Esse projeto acontece a partir de um acordo de cooperação técnica entre essas duas instituições, foi firmado com a FAPEMA. A partir dele, a UFMA lidera um amplo projeto de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos, iniciativa voltada ao desenvolvimento, à fabricação e ao lançamento de foguetes de treinamento e pesquisa, lançamento a ser feito a partir do CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. O projeto ele se destaca pelo caráter estratégico, pela abrangência técnica e educacional, também pelo potencial de impacto no desenvolvimento científico e tecnológico, isso tanto aqui no estado quanto a nível nacional, quanto em todo o país. Ele vai além da construção de foguetes, envolve o desenvolvimento de propelentes nacionais e sistemas eletrônicos, ainda processos de fabricação avançados e ações de extensão e divulgação científica. A ideia é integrar ensino, pesquisa e extensão, iniciativa que prevê a fabricação de foguetes suborbitais de pequeno porte, inicialmente destinados a treinamento e pesquisa, com evolução gradual de complexidade e desempenho. E entre os avanços que estão previstos estão aí o desenvolvimento de eletrônica embarcada, sistemas de comunicação e telemetria, rastreio compatível com o sistema do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, e a utilização progressiva de materiais avançados. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessados a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7h38. Agora vamos à previsão do tempo, Mayra. Trazendo a previsão do tempo para você agora. Previsão do tempo e tábua de maré. São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade é 96%, temperatura 26 graus, a média mínima 23 e a máxima 29 graus. Informações do clima-tempo. Adalberto. Vamos agora à tábua de maré, portanto, 7h39, neste dia 11, quarta-feira. A primeira pré-amar aconteceu a 1h44 da madrugada, com 4,5 metros. A segunda será a 1h59 da tarde, com 4,7 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 7h36, agorinha, né, com 2,1 metros. A segunda será às 8h44 da noite, com 1,8 metros. Notícias do Brasil. 7h39, aqui as manchetes nacionais. Acompanhe com a gente a manchete de Folha de São Paulo. Investimento de 36,8 bilhões de reais em portos privados, previsto desde 2013, não sai do papel. 17 obras foram autorizadas. Governo estuda mudar regras.
Qual a manchete agora em o estado de São Paulo, No Maia? estado de São Paulo, STJ afasta ministro acusado por 2 mulheres de assédio sexual. Medida temporária até conclusão de sindicância sobre o caso. Para finalizar, a manchete de O Globo nesta quarta-feira, 7h40 agora. Judiciário, por unanimidade, STJ afasta ministro Buzzi, alvo de 2 acusações de assédio. 2 mulheres apresentaram denúncias contra o magistrado. A defesa nega imputações e aponta precedente arriscado nesse afastamento. 7h41 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. 7h41 agora, Mário Nogueira, a gente começa as informações do esporte, começando falando sobre o governador Carlos Brandão, que anunciou investimento de R$250 mil para cada escolinha da Série A do Campeonato Maranhense. Isso aconteceu ontem, terça-feira, dia 10. O investimento acontece através do programa DNA Maranhão, base da nova geração do futebol, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, com apoio da Equatorial Maranhão. Participaram da reunião os presidentes do Sampaio, Sérgio Frota, do MAC, Carlos Eduardo, do Moto, Arthur Cabral, do IAP, Eduardo Vian, do Imperatriz, Wagner Aires, do ITZ Esporte, o Alisson Castro, do Tum-Tum, Joaquim Neto e do Luminense, Linaldo Silva. E de acordo com Brandão, o projeto tem como objetivo fortalecer o esporte no estado e garantir a descoberta de novos talentos. Os recursos vão ser utilizados para a melhoria na infraestrutura dessas escolinhas, compra de material esportivo e também melhoria de ações voltadas para a formação esportiva. Continuando, Adalberto, com os vencedores do Campeonato Maranhense de Futsal do Sub-7 até o Sub-20, que encerrou no último fim de semana. Times ludovicenses venceram 6 categorias. O IAP São Luís Academy venceu na categoria Sub-9. Já o IAP Futsal no Sub-13 e no Sub-12. O AFC Motoclube levou a melhor no Sub-10. O IS Esportes Brasil no Sub-8 e a School Alemanha no Sub-20. O campeonato foi promovido pela Federação Maranhense de Futsal. Todos os jogos aconteceram no estádio Castelinho. Além disso, a Associação Esportiva Boca Júnior de Tutóia, 325 quilômetros de São Luís, conquistou o primeiro lugar no Sub-17 e Sub-16. Os outros vencedores foram o Casuzão Redenção de Imperatriz, no Sub-19, AXB José Marinho de Santa Quitéria, no Sub-15, GBF Esportes de Urbano Santos, no Sub-14, IFA Rei Davi de Bom Lugar, no Sub-11 e AFC UDC de Bacabal, no Sub-7. A competição não teve categoria Sub-18. Finalizando com o circuito das estações, que começa no dia 22 de março. A competição conta com corridas de 5 e 10 quilômetros. O circuito é dividido em 4 etapas, nomeadas com as estações do ano: verão, inverno, outono e primavera. Além disso, tem como objetivo promover a corrida e também a saúde física. A primeira etapa da competição é em outono. A segunda etapa, inverno, que acontece no dia 14 de junho. A terceira, primavera, vai acontecer em 20 de setembro. E a última, etapa verão, com data marcada para 6 de dezembro. Horário e local das corridas ainda não foram divulgados. E mais informações você confere no site circuitodasinstações.com.br. A redação é de Maiara Cordeiro. E agora vamos ao comentário musical de Gilberto Santin. Mineiro. Gilberto Mineiro falando exatamente sobre o artista de São Paulo, não é isso, Adalberto Júnior? É isso aí, a viola caipira de Júlio Santin, não é isso, Gilberto? O violeiro Júlio Santin nasceu no interior de São Paulo, região da Alta Paulista. Aprendeu a tocar e fabricar seus próprios instrumentos de maneira autodidata. Suas maiores influências foram Tião Carreiro, Bambico, Renato Andrade, Tião do Carro, Tavinho Moura, Almir Sater e Nestor da Viola. Possui uma composição autoral que explora a riqueza de possibilidades da viola caipira, utilizando-se de ritmos tradicionais do cancioneiro caipira, além da temática contemporânea.
café cheiroso, manhã com notícias aqui na Rádio Universidade e uma viola caipira para embalar esse amanhecer na faixa Irapuru com o violeiro Júlio Santin. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, CRECI, em parceria com o Procon Maranhão e também o Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, realiza hoje, dia 11 de fevereiro, às 2h30 da tarde, a assinatura de um termo de cooperação técnica voltado ao desenvolvimento de ações conjuntas de proteção à sociedade e fortalecimento das relações de consumo no mercado imobiliário. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, Ismael de Vasconcelos Veras. Ismael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, prazer todo meu. Maravilha, falar sobre esse mercado importantíssimo, né? O mercado de imóveis aqui em nosso estado. Como a gente pode começar essa entrevista, né? Falando justamente de como anda o nosso mercado imobiliário? Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né, na Universidade FM 106,9. Para nós é uma satisfação grande poder contribuir, né, com a informação segura, de credibilidade para o mercado imobiliário. O mercado maranhense, ludovicense, né, São Luís, é um mercado pujante, né? Nós temos grandes lançamentos aí já na forma, e isso traz um bom futuro para o nosso segmento, né? Gera expectativas também, né? O corretor ele fica na expectativa de o que está saindo, então a gente tem dados, informações precisas de que agora, nesse primeiro semestre ainda de 2026, nós teremos bastantes lançamentos. Então isso viabiliza negócios, viabiliza crescimento, viabiliza desenvolvimento. Maravilha. A gente vê aqui com o crescimento da cidade, né, esses centros, né, as mudanças que acontecem em relação a movimentações também, claro, né, vão resultar em alterações nesse mercado. O mercado imobiliário ele é dinâmico, né? E o resultado, ele é resultado justamente dessas confluências, né, que acontecem. E assim, hoje a gente observa que a área do Araçagi, que está se expandindo, né, grandemente, enfim, outros pontos aqui da nossa ilha, né, que vêm sendo valorizados, digamos assim, né? Como é que estão aí justamente as expectativas para esses locais, né, que de certa forma eles são novos para a gente em termos de moradia, né, nesses padrões, né, condomínio, apartamento, enfim. Nesses últimos 15 anos, a gente pode trazer esse marco, né, que a região do Araçagi tem se destacado. Delimitar os 15 anos. Ela tem se destacado bastante, até por uma questão também de geográfica, né?
Nós temos... Para onde tem para expandir. Para onde tem espaço, para onde tem visibilidade. E nós somos cercados, nós estamos numa ilha. Estamos cercados por praias, e praia é sempre um atrativo muito bom, né? Então, São Luís, essa região metropolitana, Pasto Lumiar, Raposa, ela agrega muito o investidor. Então, claro que portes diferentes de construções, mas que se adequam àquela cidade, àquela localidade. Então, falando especificamente a área do Araçagi, é uma área que tem se valorizado bastante. Nós, inclusive, temos recebido lá grandes investimentos, né? O Atacadão foi para lá, grandes lojas, âncoras também estão indo para lá. Nós temos a presença de instituições renomadas na região do Araçagi, por exemplo, FIEMA, temos boas escolas, e isso enriquece a região. A cidade está sendo construída, vamos dizer que planejada, né? Você vê que há uma preocupação nossa de urbanismo, de fazer com que a gente cresça, mas de uma forma que ordenada, futuramente também. A gente não tenha problemas de locomoção. Não é uma tarefa fácil, mas está sendo feito esse trabalho, a preocupação nosso o tempo todo, batendo nessa tecla que a gente precisa se preparar para o futuro, precisa crescer de uma forma organizada, planejada. Araçagi e os demais municípios também já terão essa visibilidade, né? Nós temos mudanças no plano diretor de São José de Ribamar, e isso o investidor, o empreendedor, ele quer, é isso que ele quer, né? Por exemplo, de 15 para 30 andares, né? A altura máxima elevada, isso com certeza influencia muito o investidor. A gente ainda está preso essa questão de altura de prédios aqui? Aqui a gente não tem ainda, a lei ainda não mudou, né? A lei de zoneamento, o plano diretor ainda tem essas limitações. É uma pauta que a gente tem trabalhado o tempo todo, mas a gente pode dizer que São José de Ribamar já superou isso, né? Então está todo mundo se preparando para aquela região ali, para trazer investimentos com altura máxima bem maior do que a nossa aqui em São Luís, né? A gente observa também que os limites desses municípios estão se aproximando, né? Exatamente. Então, assim, a parte urbana ela está aumentando no caso, né? A gente ainda tem uma certa dificuldade de saber onde você está, né? É bem complexa essa questão. Você está ali na pirâmide, você não sabe se está em São Luís, se está em Pasto de Ribamar ou São Luís. Mas, assim, as pessoas trabalham na Raposa, moram na Raposa e vêm trabalhar em São Luís, moram em São José de Ribamar e vêm trabalhar em São Luís. Então, essa questão de deslocamento, ela não influencia, não prejudica muito. O que fica em destaque é o seu IPTU, o imposto. Essa confusão. Né? Mas isso já será motivo de organização, porque cada gestor ele precisa arrecadar. Quanto mais você arrecada, mais você tem condições de investir em infraestrutura. Esse é um trabalho também que está sendo feito. É como se dissesse assim, eu preciso saber qual é a minha circunscrição, que é para eu cobrar o meu IPTU, investir no meu município, né? E você investindo, com certeza, você vai arrecadar, e você arrecadando, você investe melhor no seu município. O gestor ele precisa de recursos, né? Isso também tem os desdobramentos em questões relacionadas a eleições também, né? Os limites desses municípios. É um outro assunto, isso aí a gente não tem como cobrir agora. Mas, Ismael, vamos falar sobre, especificamente agora, né, que é o foco dessa entrevista, que é justamente essa iniciativa, né? Com o Cresci, o Ministério Público, o PROCON, enfim. Como nasceu isso e como isso vai se dar hoje, no caso, né, na assinatura desse termo de cooperação técnica? Pois é, esse diálogo entre as instituições, ele fortalece a nossa gestão, né, a nossa entidade. O CRES Maranhão, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que hoje a gente chama de a Casa Institucional do Corretor de Imóveis, ele é um órgão fiscalizador, né? Então, quando você vende um produto, você tem que entregar. Quando você anuncia um produto, você tem que dizer o preço daquele produto, as características. O que você oferece, você tem que entregar ao consumidor. Então, a nossa atividade ela está vinculada ao direito do consumidor, né? A lei
que protege o cidadão, o consumerista. E o Ministério Público também é um órgão fiscalizador. Então, essas entidades, elas se completam, né? Então, há essa necessidade de nós valorizarmos. Eu preciso do Ministério Público, o Ministério Público precisa do CRES, o CRES precisa do PROCON, o PROCON precisa do CRES. Nós todos juntos a gente pode prestar um serviço de proteção à sociedade, ao cidadão. E durante o nosso mandato a gente tem buscado aproximar essas entidades, não só o Ministério Público como o PROCON, mas também Polícia Civil, Polícia Militar, porque quando a gente fiscaliza, a gente trabalha com pessoas, né? A gente investiga, a gente às vezes denuncia, às vezes há casos até de prisões, né, de pessoas que estão lesando o consumidor, o cidadão. Então, nós fechamos essa parceria, primeiramente, com o Ministério Público, né, já tem algum tempo, já na época do nosso procurador-geral, o doutor Nicolau, nos recebeu no Ministério Público, firmou essa parceria, também se queixou de que, na época tinha sido vítima de falsos profissionais. Então, isso fortaleceu esse acesso nosso, esse reconhecimento da importância dessa parceria. E, paralelo a isso, o PROCON, ele, recentemente, a Defensoria do Ministério Público em Defesa do Consumidor nos mandou um ofício querendo que nós, corretores de imóvel, quando anunciássemos os nossos produtos, a gente divulgasse os preços, porque o consumidor precisa saber do preço. Aquela estratégia de que eu vou pescar, mostrar o imóvel, atrair pela foto, pelas características. Deixa o preço lá para o final. Deixar o preço para o final, ou não botar para a pessoa me ligar e depois eu ter uma oportunidade de conversar com ela e falar. Isso precisa se acabar, então você precisa já botar todas as informações, você precisa ser transparente com o que você está oferecendo. Então, fomos notificados, nós respondemos o parecer prontamente e fizemos esse compromisso de que nós iríamos acatar essa proposta da Defensoria do Consumidor e, junto com o PROCON, trabalhar essa parte educativa, essa parte pedagógica. E, então, estivemos no Ministério Público, estivemos no PROCON, estreitando os laços, discutindo, alinhando o nosso projeto, esse plano de ação, né, de ações, de fiscalizações nos municípios, loteamentos, enfim. PROCON dizendo assim, se você, corretor, precisa colocar o preço no anúncio, ela tem um impacto relevante, né, para a sociedade. Não é só o CRES sozinho dizendo isso, mas quando o Ministério Público enfatiza isso, quando o PROCON enfatiza isso e o CRES também, aí a sociedade parece, olha, não dá mais para a gente avançar sem isso. Certo. Tem participação aqui do ouvinte, né? O Josimar mandou mensagem aqui, falando da necessidade de abordagem sobre a supressão, desmatamento, né, de áreas verdes e tal, enfim. A gente acha que também isso uma outra questão, né? Mas não deixa de ter uma relação com a questão dos imóveis, né, que a gente está tratando aqui em termos da instituição, Cresci, enfim. Mas fica essa pergunta também, né? Nas áreas de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Nós, por ser o nosso segmento, construção, né, acho que quanto mais imóveis tem para a gente vender, melhor para nós. Mas assim, a gente também se preocupa com essas construções. A gente também não quer construir onde não pode, a gente tem que proteger a questão das reservas também, isso é uma preocupação que todos nós devemos ter, os rios, construir, mas não construir de qualquer jeito, fazer loteamento, mas não em todo lugar, então respeitando os critérios legais, os urbanísticos. Nós temos uma excelente parceria com o CREA, nós conversamos, a gente anda junto com o CAL, né, o pessoal que desenha, eu costumo dizer que o CAL desenha, o CREA constrói e o CRES vende. Um estreitamento de diálogo entre a gente. Então, nós nos preocupamos, sim, ao cidadão que perguntou, com essa parte do meio ambiente. A gente quer que a cidade se desenvolva
se desenvolva sustentável, né? Sim, sim. Não adianta a gente encher a nossa região toda de concreto e a parte verde ser esquecida. Isso é um fator também de reputação, que mexe com a reputação também, né? Claro, dessas instituições, das empresas, enfim, a coisa quando é feita de maneira sustentável, ela dá uma melhor reputação até para essas empresas, para essas instituições. Dá, com certeza, e não dá para construir, não dá para empreender sem esquecer desse plano. Sem levar isso em consideração. Precisa levar isso em consideração. Com certeza. A gente agradece aqui a participação do Josimar. Obrigado, Josimar, pela participação também, né? Ismael, então hoje isso vai acontecer às 2 da tarde, não é isso? Às 2h30, né? 2h30, aqui no esse termo de cooperação técnica que vai acontecer, onde exatamente? Vai ser na nossa sede. Na sede, que fica na rua Pajeú, número 20, Calhau. No Calhau, certo. Contando aí, claro, né, com esses outros parceiros, o Ministério Público e o PROCON Maranhão. Expectativa, portanto? É uma expectativa boa, isso é uma expectativa tão grande que a gente se movimentou e mais uma vez eu quero enfatizar a importância da Universidade FM, que para nós nos honra muito com o curso de Ciências Imobiliárias. Uhum. Então eu louvo, né, a universidade por insistir com esse curso aqui, e depois... Profissionalização, né, desses quadros. Não dá para ser corretor de imóveis sem preparo. É uma atividade que não é só mostrar imóveis, não é só informar metro quadrado, mas é toda uma formação social. Você precisa ter esse tato com o cidadão, com a sociedade, discutir investimento, precisa discutir como a cidade, o futuro das cidades. Então, o corretor de imóvel ele é esse agente, né, de desenvolvimento do Estado, de um país. Maravilha. Bom, acabamos de receber aqui o presidente do CRECI, que é justamente o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, Ismael de Vasconcelos Vera, que falou sobre essa assinatura, né, do termo de cooperação técnica de proteção ao consumidor no mercado imobiliário, né, junto aí com o PROCON e o Ministério Público. Ismael, muito obrigado pela sua presença, informações e boa sorte na empreitada. Eu agradeço o espaço, estamos com portas abertas lá, quando quiserem fazer uma visita à nossa casa, tá bom? Conte conosco. Maravilha. É isso aí, Mara Nogueira, finalizando aqui o Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Você assume agora a sessão das 8 com muita música boa. Hoje, quarta-feira, né? A gente volta amanhã, quinta, com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até amanhã. E eu continuo, sim, com você, trazendo sessão das 8 aqui na Universidade FM. É só aguardar. CYC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br.